O município de Coari está localizado no Rio Solimões, bem no centro do estado do Amazonas, e em particular é banhado pelos lagos do Mamiá e Coari. Mas para entendermos melhor a origem deste município, é necessário fazer uma viagem ao passado, desde os tempos do Brasil colônia. E para nos guiar nesta viagem no tempo, convidamos o professor Beda, historiador conhecido em toda a região, nascido e criado em Coari. Para entendermos esse processo da colonização, do Brasil, nós temos que entender voltar um pouquinho atrás para falarmos do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo assinado entre a coroa portuguesa e entre a coroa espanhola para dividir o mundo entre eles dois. Feito isto, Portugal passa a dominar o litoral brasileiro, que é hoje, e a Espanha passou a dominar a parte leste, que abrangia a Amazônia como um todo. Com o decorrer do tempo, Portugal perde um dos seus governantes, que foi Dom Sebastião, que não deixou descendentes diretos. Colocaram-se outros governantes, que era um cardeal, e ele também morre sem deixar descendente direto. E aí coube ao rei da Espanha requerer o trono português, porque era neto de um antigo rei de Portugal, que era Dom Manuel, na época que chegou aqui a expedição de Pedro Álvares Cabral. Feito isso, nós vamos ter a União Ibérica. E a partir da União Ibérica, duas ordens religiosas se deslocaram da Europa para vir para cá para trabalharem. As ordens religiosas que aqui chegaram foram os carmelitas e os jesuítas. Eles vão ser os responsáveis principais dos fundadores dos primeiros municípios do estado do Amazonas. Os carmelitas foram os primeiros fundadores da antiga aldeia de Coari, conhecida pelos índios de Curara. Coari, então, nasceu em um Paraná, chamado de Paratari, situado à margem direita do Rio Solimões, região que hoje pertence ao município de Manacapuru, graças ao trabalho dos frades carmelitas que estavam aqui na região a serviço da coroa portuguesa. A missão seguiu rio acima, até Frei Maurício de Moreira transferi-la para a aldeia de Coari, no lago do mesmo nome. A partir daí, a história conhece outro missionário, o Frei Samuel Frites, que funda a missão Santana de Coari, na Vila da Freguesia, em 1689. O padre jesuíta Samuel Frites, que esteve aqui no Brasil a serviço da coroa espanhola, ele veio fazendo o seu trabalho de evangelização do Alto Solimões ao Médio Solimões. Chega onde é hoje o município de Coari, encontrou duas nações indígenas separadas, os Iuri e os Mauas, e vai juntar essas duas numa só, e que chama-se de Iuri Mauas. E essa junção vai ser feita onde hoje nós estamos, aqui na freguesia. O local desperta curiosidade. Foram quase 50 minutos de caminhada pela mata, na esperança de encontrarmos algum vestígio de nossos antepassados. Não encontramos nada, a não ser essas pequenas ruínas, supostamente de uma casa construída pelo senhor Alvéolos Dantas, um dos homens mais importantes na fundação da cidade de Coari. O seu Alvéolos Dantas foi um grande empresário de Coari, que viveu aqui conosco há muitos anos, e ele foi várias vezes vereador representando a população coariense. Mas a sua atividade principal realmente era de comerciante, dono de seringais e castanhais. Ele era formado em odontologia, mas nunca exerceu a profissão pelo fato de ele nunca precisar economicamente. O seu Alvéolos Dantas, é bom que se diga isso, ele não tinha esse nome de Alvéolos no seu nome. O nome de Alvéolos veio de Portugal para cá, mas como ele havia nascido lá na freguesia, que na época chamava-se Alvéolos, ele levou esse nome de Alvéolos Dantas. Na realidade, o nome do seu Alvéolos Dantas chama-se Raimundo de Freitas Dantas, e que foi um grande empresário aqui. Nós estamos aqui no fundo, mostrando aqui a primeira construção da cidade de Coari, na cidade de Coari, de uma casa imponente que pertencia à sua família. A exemplo da maioria dos municípios amazonenses, nossos primeiros habitantes foram os índios. Diz a história que os precursores do lugar foram as tribos Iurimauas, Cataurixis, Jumas, entre outros. Mas hoje não existe nenhum registro sobre esses antecedentes. Afinal, o que aconteceu com esses povos? Olha, infelizmente, todos os nossos antigos descendentes, dessas populações indígenas que aqui moravam no nosso município, foram dizimados completamente pelos europeus, de todas as formas, direta e indiretamente, através das mortes, das guerras, e das transmissões
de doenças que eles trouxeram da Europa para cá. E infelizmente a maioria, né, aliás, praticamente completamente, essas civilizações sumiram do mapa. Nós não temos mais um único descendente dessa família assim direta. E como não poderia ser diferente, o nome Coari também está ligado às raízes indígenas e quer dizer buraco pequeno, por causa desta localidade, este pequeno furo de rio que dava acesso às embarcações vindas dos Solimões em direção ao Lago de Coari, onde situa-se hoje a Vila da Freguesia. Hoje, a região é conhecida como Tomaçal e a passagem só é possível de canoa. Aqui na imagem, até o tamanho da vegetação. Do lado direito ela é maior e do lado esquerdo também, no meio é bem menor, porque era aqui que era o trânsito normal. Por que, então, é que deixamos de entrar por aqui? Pelo fato dos índios conhecerem essa localidade, essa entrada aí de Curara, que era buraco, era pequeno exatamente por causa disso, porque agora na época da cheia era muito fácil eles entrarem e ir para o Lago de Coari, mas na época da cheia era muito difícil chegar até a freguesia hoje. Portanto, é por isso que vai haver a troca da Vila da Freguesia para a sede onde nós encontramos hoje a cidade. Isso por um ato governamental do nosso primeiro governador da província do Amazonas, chamado de Joaquim de Melo e Povas. Somente em 1932, a Vila de Coari foi elevada à categoria de cidade. E de sua fundação até os dias atuais, o município passou por grandes transformações. Mas essa é uma outra história. De acordo com estimativas de 2012, promovido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Coari é de 77,305 mil habitantes, sendo o quinto município amazonense mais populoso e apresentando uma densidade populacional de 1,3 habitantes por quilômetro quadrado. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal registrado em Coari é de 0,627, o que é considerado médio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Entre os municípios do Amazonas, Coari ocupa a 33ª posição na questão do IDH. Dados de 2009 do IBGE registram o PIB de Coari em torno de R$1.103.350 e uma renda per capita de R$16.470,12. No campo econômico, não diferente dos demais municípios do interior do estado, Coari apresentou ao longo dos anos, desde sua fundação, um grande potencial econômico, no que diz respeito à utilização de nossos recursos naturais, no campo da agricultura e do extrativismo. No início de toda a economia, girava em torno da extração da castanha, da juta e da madeira, seguido pelo cultivo da banana, que foi o principal produto exportador do município até meados de 2000. O declínio do ciclo da banana se deu basicamente pelas grandes alagações e pelas pragas, como a cigatoca negra, que devastou bananais inteiros e causou uma séria crise no setor. O advento e consolidação da extração do petróleo em Urucu no mesmo período, aliado à falta de incentivo à cultura da banana, ocasionou a queda de sua produtividade. Neste cenário, a economia voltou-se à exploração de petróleo e gás natural, o que movimenta hoje o comércio local. Com incentivos gerados pelos royalties do petróleo, que são repassados à prefeitura, outras atividades vêm ganhando destaque: a agricultura, a pecuária, o comércio e o setor de serviços. Atualmente, a piscicultura tem apresentado um grande potencial econômico para o município. 70 famílias estão envolvidas na atividade. O município possui hoje 60 hectares de lâmina de água e é praticado em pequenas unidades produtivas. O sistema é extensivo e semi-intensivo. A piscicultura hoje ela bate o frango, bate a pecuária, e a cada real que você investe, você tem outro em volta, né, livre. Então é uma atividade que está mostrando resultado. Pouco espaço de lâmina d'água, pouco espaço de área, você tem uma rentabilidade bem elevada quanto ao gado de corte, confinado, ao suíno confinado. Então a piscicultura ela tem seus grandes resultados. As instalações de cultivo são do tipo barragem e tanque escavado.
Tambaqui, pirarucu, matrixã são as espécies mais cultivadas. O manejo alimentar é realizado com ração extrusada. A pesca movimenta 2,5 milhões de reais ano. 1.726 pescadores, segundo informações da Associação dos Pescadores. O principal apetrecho da pesca utilizado é o arrastão. 60% da comercialização no mercado municipal é de curimatã, jaraqui, pacu e sardinha e peixe liso. De acordo com os vendedores de peixe no mercado municipal, no período da cheia, em média, um escamador recebe mensalmente R$ 3.000. Cada equipe de 3 pessoas tratam cerca de 600 peixes diariamente. Um dos maiores produtores no município de Coari é o senhor Sandro. Durante a Feira do Peixe Vivo, contribuiu com 6 toneladas de tambaqui e poderia dispor até 20 toneladas. Atualmente ele tem 3 tanques com capacidade ano para 60 toneladas de tambaqui. Produz também o matrixã. Sua propriedade está localizada na estrada Coari-Mamiá, no quilômetro 19. Sua meta é ampliar para 5 tanques. Com isso, sua produção poderá atingir até 120 toneladas ano. Percebe-se que a piscicultura em Coari ainda está em processo embrionário, mas com as perspectivas de crescimento, pois as entrevistas revelam que muitos agricultores estão migrando para a piscicultura.